nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes, a todos saúdo. Uma saudação muito especial para a família marista, que hoje se encontra em peregrinação, e por isso para todos os membros dos vários colégios maristas que estão aqui no Santuário de Fátima. Uma saudação também para todos vós aqui presentes, uma saudação ainda para aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Preparemos para celebrar esta Eucaristia, para este momento de encontro com o Senhor que se faz presente na nossa vida, e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, Senhor, à Mãe Igreja que na fonte virginal do batismo deu à luz novos filhos, terrenos por natureza, mas celestes pelo renascimento espiritual, a graça de os conduzir fielmente, pelo Evangelho da vida e os sacramentos da graça, à perfeita semelhança com o autor da vida, Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Santíssima e é o primogênito de muitos irmãos e Salvador universal. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou a todo o povo. Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos?
Pedro respondeu-lhes: Convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para que vos sejam perdoados os pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. E todos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu, salvou de todas as angústias. O Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia.
Virgem Santa Maria, porque de vós nasceu o sol da justiça, Cristo nosso Deus. Quem o segue terá a luz da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse em alta voz: Quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou eu que o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim próprio. O Pai que me enviou é que determinou o que havia de dizer e anunciar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as palavras que eu digo-as como o Pai mas disse a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos presentes no recinto de oração do Santuário e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, nós continuamos a celebrar o tempo da Páscoa. Continuamos a viver este período festivo de cerca de 50 dias até ao Pentecostes, porque a Páscoa é uma festa demasiado grande e demasiado importante para a podermos cingir a um único dia. E por isso continuamos festivamente durante 50 dias a viver a Páscoa. E este tempo da Páscoa é por excelência um tempo de luz. Essa luz de Cristo ressuscitado que nos ilumina e que é simbolizada no círio aceso. O círio pascal, essa vela especial que acendemos na noite da Páscoa e que nos recorda que Cristo é a luz que nos ilumina, que guia os nossos passos. E de facto, no texto do Evangelho agora proclamado, é assim que Jesus se apresenta, como luz do mundo, como aquele que é capaz de nos resgatar das trevas. Essas trevas que por vezes nos envolvem e nos ameaçam. Podem ser as trevas desta situação de pandemia em que vivemos, com a crise sanitária, mas também económica e social que envolve. Podem ser as trevas das situações da nossa vida pessoal, quando muitas vezes não percebemos o caminho que devemos seguir. E é em relação a esses momentos de trevas, de escuridão, que Jesus nos vem resgatar. Ele que se apresenta como luz. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Escutamos no Evangelho.
Acreditar em Jesus Cristo e deixar iluminar-se por Ele significa receber a sua luz. E pelo batismo, nós recebemos essa luz. Como muito bem sublinha aquele gesto na celebração do batismo, que é o de acender a vela da criança que é batizada no círio pascal. E por isso, muito naturalmente, era de batismo que nos falava a primeira leitura. Convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, dizia Pedro àqueles que o escutavam. Ser batizado é isto: ter recebido a luz de Cristo e deixar-se guiar por essa luz que é Jesus Cristo. Nós que fomos batizados, nós que somos cristãos, somos desafiados a viver nesta luz, a deixar-nos permanentemente iluminar por Jesus Cristo. E como é que nós o fazemos? Como é que nos podemos deixar iluminar por Jesus Cristo? Antes de mais, através da sua palavra, escutando a sua palavra. E para isso nos chamava a atenção o texto do Evangelho. Quando escutamos as palavras de Jesus e procuramos levá-las à vida, estamos a deixar que a luz de Jesus Cristo ilumine a vida de cada um de nós. Mas também pela participação na Eucaristia. Por este sacramento no qual recebemos Jesus Cristo, nos deixamos iluminar por Ele, nos dispomos a receber a sua luz. Como também pela oração. A oração que nos permite iluminar os acontecimentos da nossa vida com essa luz que é Jesus Cristo. E nós hoje, aqui no Santuário de Fátima, estamos a celebrar a missa de Nossa Senhora, fonte da luz e da vida. Isto é, Nossa Senhora não é a luz é Jesus Cristo, mas ela dá-nos a luz, dá-nos Jesus Cristo. Por isso a invocamos como fonte da luz e da vida. Ela, de facto, conduz-nos à luz que é Jesus Cristo. E o seu exemplo, o exemplo de Maria, que escutava a palavra de Deus, que a guardava no seu coração, que em tudo procurava fazer a vontade de Deus, o exemplo de Maria é para nós um desafio permanente. Aqui em Fátima, é essa luz de Cristo que Nossa Senhora irradia, é essa luz de Cristo que Nossa Senhora traz e nos transmite, como testemunha a Irmã Lúcia nas suas memórias. É interessante que a Irmã Lúcia descreve sempre as aparições como um acontecimento de luz, da luz que envolve Nossa Senhora, essa Senhora mais brilhante que o sol, como diz a Irmã Lúcia. E é essa luz divina que envolve Nossa Senhora e que ela comunica, que acompanha todas as aparições, que faz os pastorinhos experimentarem a presença de Deus. Nossa Senhora aqui em Fátima vem transmitir a luz de Deus. E os pequenos videntes aprenderam com esta Senhora mais brilhante que o sol, que é fonte de luz e de vida, a deixar-se guiar por Deus, por essa luz que é Deus. Aqui em Fátima, Nossa Senhora apresentou o seu coração imaculado como caminho que nos conduz até Deus. É verdade, caminho que nos conduz a esta luz, que nos desafia a deixar-nos iluminar assim por Deus. Caros irmãos e irmãs, como os santos pastorinhos, aprendamos com Maria a escutar a palavra de Deus, de modo que na nossa vida resplandeça a luz de Jesus Cristo. Mas peçamos também a sua intercessão para vivermos em conformidade com o batismo que recebemos e para sabermos acolher Jesus Cristo como ela o soube acolher na sua vida.
Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a divina misericórdia, dizendo com fé e esperança: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha com a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe da Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que os fiéis desta Assembleia sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, esta ofrenda que vos apresenta a Santa Igreja, imitando a Mãe de Cristo, para que, reunida de todos os povos e nações, forme um só corpo animado pelo mesmo Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós estabelecestes por admirável dom da vossa bondade que se realizasse misticamente nos sacramentos da Igreja o que se tinha cumprido na Virgem Maria. A Igreja dá à luz novos filhos na fonte do batismo, concebidos virginalmente pela fé e pelo Espírito. Unge os recém-nascidos com o óleo precioso do Crisma, para que o Espírito Santo, que à Virgem encheu de graça, desça abundantemente sobre eles com os seus dons. E para estes filhos, cada dia prepara a mesa, a fim de os alimentar com o pão descido do céu, que a Virgem deu à luz para a vida do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinto Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Para a distribuição da Sagrada Comunhão, as pessoas devem fazer uma fila guardando as distâncias de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. O corpo de Cristo. Amém.
Por vós nos vai o pão vivo.
Oremos. Confirmai, Senhor, no Espírito de Cristo aqueles que saciastes com o corpo de Cristo, para que as nossas ações sejam sempre conduzidas por aquele que ilumina os caminhos da Igreja, como santificou a vida da Virgem Santa Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peço a vossa atenção para alguns avisos. No próximo domingo iniciamos a Semana da Vida, em que rezamos pela vida. Na quarta-feira, dia 12 de maio, peregrinação internacional aniversária, com oração do Rosário às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguido da procissão das velas e celebração no altar do recinto. No dia 13, quinta-feira, peregrinação internacional aniversária, com oração do Rosário às 9h, na Capelinha das Aparições, seguida da missa e procissão do adeus no altar do recinto. Celebra-se o 4º aniversário da canonização dos Santos Francisco e Jacinta Marto. No domingo é a solenidade da Ascensão do Senhor, às 10h, oração do Rosário na Capelinha das Aparições e a missa no altar do recinto às 11h. Celebra-se neste dia o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social. O ofertório reverterá a favor dos meios de comunicação social da Igreja. Diariamente às 21h30, na Capelinha das Aparições, far-se-á a oração do Rosário seguida da procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15h, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aqui em Fátima, Nossa Senhora apresentou o seu coração imaculado como caminho que nos conduz até à luz de Deus. Deixemos-nos conduzir por ela, acolhamos a sua mensagem e vamos assim ao encontro de Jesus Cristo, que é a nossa luz. Desejo a todos um bom regresso a vossas casas, um santo dia e invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.